Olá, é, esse capítulo ele vem frisar sobre o inferno, em que destaca que o inferno não é um lugar, mas é visto como uma situação que envolve principalmente as pessoas egoístas. É um lugar em que se encontra aqueles que praticaram o mal, que voltaram o seu olhar só para si. É um viver na solidão, né? Uma solidão pessoal. Assim, nessa situação, há uma neutralização do amor, em que no inferno não se pode amar e nem ser amado, né? Então, se Deus é amor, é uma aversão à comunhão com Deus, o inferno, que é um dos piores tormentos, eu acredito. O inferno, de certa forma, não é uma criação de Deus em si, né? Como vem afirmar aqui o capítulo, mas ele é essa possibilidade do inferno estar sob uma condição de escolha da própria pessoa. Como cada um está fazendo uso da sua liberdade? Ela pode dizer sim ao Criador e ao seu amor, ou ela pode dizer não e fechar-se, né, nessa negação da sua realização plena. Prefere ficar longe de Deus e assim trilha o caminho do inferno, que é essa separação. Quem fechou o seu coração para o amor divino já vai, de certo modo, trilhando aqui na vida terrena esse trajeto. E é um orgulho muito grande que endurece o coração, né? Ela não consegue ter a humildade de se voltar para Deus. E os condenados viverão queimados nesse fogo do seu próprio pecado, em que já carregou aqui, né? Aqui ela já vai se deteriorando. E ela é só uma consumação do que ela já foi iniciado aqui, né, nesse percurso terreno. Nesse estado não há esperança de visão beatífica. É um permanecer na escuridão, já que como a palavra de Deus fala que Deus é luz, e eles negaram a luz e preferiram as trevas, como diz até São João. É uma situação trágica, mas a pessoa fez o mau uso do seu livre-arbítrio. O homem não pode brincar com seu destino. O seu agir indica o caminho que ele está trilhando. Então é esse olhar para si mesmo e ver como cada um está agindo, né? Jesus, ele no Evangelho por várias vezes alerta sobre essa condição da perdição eterna, o perigo do caminho largo em que os seus eleitos devem preferir a porta estreita, né, e seguir esse caminho. Esse capítulo também vai falar que o ser humano, por sua liberdade, cria o inferno, antes mesmo de ser uma realização da justiça divina. Que é uma reflexão até que interessante, né? Deus não quer condenar ninguém ao inferno, mas é a pessoa que se precipita nele, que se auto-exclui, nega a felicidade e procura a infelicidade, os atos maus. É importante entender que nós somos predestinados para a eternidade, para o céu, mas não se fala de predestinação para o inferno. Não se fala, mas indiretamente muitos tendem a esse caminho. A palavra de Deus nos alerta frequentemente sobre essa condenação eterna, o fogo que não se apaga. O livro do Apocalipse fala dessa segunda morte, né? No céu se encontra graça, enquanto quem está no inferno está na desgraça. Eles odeiam a Deus e as criaturas, ou seja, é um ódio extremo, né? É uma aversão extrema à comunhão com Deus, né? Em um jogo de linguagem, pode-se dizer que a situação do inferno está nos condenados e não os condenados no inferno. Assim, é perigoso o fechamento do coração por o amor. Cristo, ao realizar seu projeto salvífico no mundo, dá à humanidade a salvação como um dom gratuito. Só que Jesus não obriga ninguém a segui-lo, a amá-lo, né? Ele convida e ele espera a resposta pessoal de cada pessoa. Então, analisando essa questão, a gente pode também voltar os olhos para outras religiões, né, que o capítulo aborda, em que eles
apresenta essa questão de inferno como condenação extrema. Eles não falam do inferno como uma condenação extrema, mas geralmente eles falam de uma purificação, né? Do momento de purificação em que é uma tendência que se aproxima mais dessa visão da reencarnação, né? De quem crê na reencarnação. Porque na verdade condenação eterna é uma frase muito pesada. Por outro lado, há uma teoria perigosa apresentada por Orígenes referente à apocastátase, né? Essa restauração universal que inclui até o diabo e os demônios, né? Os anjos caídos. Isso foi condenado pela igreja já no ano de 543, né? Santo Agostinho, naquela época, já advertiu eles esse perigo de colocar a piedade acima da verdade, né? Santo Tomás de Aquino seguiu o mesmo caminho de Santo Agostinho, e a Sagrada Escritura afirma cautelosamente sobre o destino da condenação eterna para aqueles que não querem ter comunhão com Deus. Então isso é claro, se a gente não quer ter comunhão com Deus, o destino é o inferno. Negou a comunhão com o amor. Então a pessoa mesmo se anulou para esse caminho de luz. Tem uma questão atualmente desse retorno dessa teoria da apocastátase, mas ela é intitulada como neo-apocastatacismo. E a gente pode destacar o teólogo que é Russ von Balthasar, que ele resgata isso pensando numa possível forma em que a salvação universal não seria objeto de certeza teológica, e sim uma esperança orante. Veja, Karl Rahner também elenca uma forma de fundamentação que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um ponto de esperança nessa linha de salvação para todos. Vejam, né? Porém, é importante destacar que é uma posição espiritual e não é dogmática da igreja. E a igreja sabiamente só elenca aqueles que estão no céu. Ela não ousa julgar quem está condenado, porque isso só depende de Deus, é só Ele que sabe. Por isso que o catecismo da Igreja Católica fala que a igreja ora para que ninguém se perca, porque Deus quer que todos sejam salvos. Então é uma forma confiante de se posicionar diante da misericórdia divina e da sua bondade infinita. Ou seja, alimenta a esperança, né? O importante é deixar bem claro que o inferno existe, que é matéria de dogma, né? E que a condenação é possibilidade real. E é bom que a pessoa humana reconheça sua ignorância e não deve abusar da misericórdia divina e nem se colocar como juiz, mas ela deve vigiar sobre suas atitudes, seus atos aqui. Só que Deus sabe, só Deus sabe que o inferno está vazio ou quem está lá, né? É só Ele que sabe disso. A gente só especula aqui, mas é um conhecimento limitado. E a nossa oração deve ser colocada no sentido de esperança, porque o Verbo encarnado veio nos dar a vida em abundância.